Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Pensei na hora que eu sentei para fazer a gravação da meditação, me veio uma outra ideia, então eu estou seguindo essa ideia hoje, que eu acho que na verdade vai ser bem bacana, porque até então nós fizemos meditações onde essa meditação pode ser feita sentada, né, aqui, ou deitada. E aí eu pensei em trazer um pouquinho como eu costumo fazer ao longo do dia, né? Para que, então, pensar numa meditação ou numa conexão que fazemos ao longo do nosso dia, que eu não preciso necessariamente parar para fazer alguma coisa. E eu acho que isso é muito importante, ainda mais quando pensamos que temos rotinas diversas e geralmente uma rotina muito atribulada, né? Então, vou compartilhar como eu costumo fazer. E aí você pode fazer os seus ajustes, né? E perceber o que que você pode aos pouquinhos colocando, porque também vou deixar isso bem claro, não coloca tudo de uma vez, porque senão a gente não mantém, né? Partamos do princípio que eu vou precisar repetir, 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 tá? Então, assim, vamos lá, né? Desde o primeiro momento em que eu vejo que eu vou acordar, então, de manhã, né? Eu mesmo quando eu coloco o despertador, né, para dias que eu vou dar aula cedo, que eu vou atender, eu geralmente, isso desde sempre, eu acordo um pouco antes do despertador, geralmente sozinha, né? E mesmo quando eu não coloco o despertador, eu geralmente acordo mais ou menos no mesmo horário sempre, assim. Que também é uma coisa que minha mente também a gente foi treinando. Bom, então quando eu percebo que eu vou acordar, eu tenho duas frases que eu repito sempre, que eu me inspirei no Yogananda, né? E eu adaptei dentro dessa proposta do feminino, do sagrado feminino, que é, então, o primeiro momento que eu percebo que eu vou acordar, eu já vou repetir, a Mãe Divina e eu somos umas, não tenho karma, sou livre. A Mãe Divina e eu somos uma, não tenho karma, sou livre. A Mãe Divina e eu somos uma, não tenho karma, sou livre. Isso é a primeira coisa que eu tento fazer, né? Só depois eu vou acordar mesmo, né? Me espreguiçar e tudo mais e fazer todos né, os rituais matinais que tem também grande parte, né, crias do yoga, enfim, né, como, por exemplo, coisas mais básicas como raspar a língua, enfim, outras coisas. E aí, por exemplo, se eu for fazer a minha prática de yoga, né, isso a gente pode colocar para todas as coisas que eu vou fazer e coisas que muitas vezes eu sempre vou fazer. Então, por exemplo, quando eu vou fazer minha prática de yoga, eu oferto essa prática de yoga para a deusa. Eu oferto essa prática de yoga para a Mãe Divina, para as deusas, né? É, e faço com uma ideia de que isso é uma oferenda, né? Então, por exemplo, eu faço isso na minha prática de yoga, podemos fazer isso também, por exemplo, no seu trabalho. Então, dependendo da forma do que você trabalha, eu posso dedicar isso de uma forma geral, tipo, eu posso dedicar isso para a Mãe Divina, para a grande deusa, ou para mãe, né? Se eu quiser, né? Se eu quiser trazer isso, né? Dedico isso para divindade, pai e mãe, né? Caso a gente queira trazer também esse casal sagrado, então, do jeito que você quiser, você pode colocar isso de uma forma generalista, oferto isso para, né, a mãe divina, a grande deusa, ou, por exemplo, que é o que eu faço, né? Então, quando eu vou, por exemplo, escrever, né? Na minha mesa aqui de trabalho, tirando os altares aqui atrás, né? Então, eu tenho aqui, né, meus altares e a minha mesa de trabalho. Eu tenho algumas divindades específicas que são relacionadas com escrita e criação, né? Então, quando eu busco essa conexão, por exemplo, de escrever, quando eu vou sentar para escrever, eu posso, por exemplo, ofertar essa escrita para, né, essas divindades, ou eu posso, por exemplo, pedir, né, que é uma coisa, por exemplo, que eu faço muito, vou dar um exemplo, tá? A Sarasvati tá aqui, por exemplo, né? Ela ficava aqui perto de mim, mas ela agora está ali. Mas aqui no meu altar relacionados com criação escrita, né, tem a Sechat e o Tote, tem a Brigitte, né, tem também aqui perto de mim a Atena, que também, né, também inspira, mas a Sarasvati também. Geralmente é os que estão aqui ao redor da mesa de trabalho, né? Tirando Durga e Iemanjá, que fazem parte aqui de devoção.
E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, com Sarasvati, que dentro da história dela, né, a gente tem ela como sendo aquela, por exemplo, né, uma lendinha que ela toca, a ponta da língua, a pessoa começa a falar eloquentemente, né? Então, é, eu gosto, por exemplo, de pedir antes de escrever ou antes de dar aula, né? Seja para uma divindade específica, ou seja, de uma forma geral que eu peço para aquelas divindades, por exemplo, que estão naquele momento no altar, para a aula que eu vou dar, ou para as guardiãs e guardiões que já são do meu trabalho, eu peço para que, né, elas inspirem e falem através de mim, para que elas inspirem, né, o meu ouvido, como eu vou escutar aquelas pessoas, eu peço para que elas inspirem, né, a minha visão, como eu vou ver aquelas pessoas e aquela situação, o olfato, né, para que eu possa farejar, estar mais atento e pegar, né, as coisas, o tato, né, de como que a gente vai se relacionar nessa troca. Então, eu peço que inspire nos meus sentidos e que a deusa, né, fale através de mim, haja através de mim, seja o meio onde ela se manifeste através de mim, né, e que eu seja, enfim, que eu me coloque, muitas vezes eu falo isso, né, que eu me coloque de forma digna, em prontidão para esse serviço, né, então eu posso colocar isso, por exemplo, que eu vou escrever, por exemplo, e eu posso colocar que a deusa me inspire, uma deusa específica ou não, inspire a minha escrita, inspire minhas palavras, ou eu vou ofertar, né, essa escrita para a deusa, enfim, posso fazer isso também, esse trabalho, né, que esse dia de trabalho seja permeado, e aí eu torno isso, e aí eu torno esse ato de trabalhar, esse ato de fazer as coisas, ele começa a ficar imbuído desse sagrado, né? E aí uma coisa que eu gosto muito, a gente para de separar, né, momentos de sagrado de momentos do nosso cotidiano, e a gente começa a convidar o sagrado para habitar no nosso cotidiano. Isso é muito bacana, porque aí quando eu tenho meus momentos, é um plus, é uma coisa a mais, mas eu já vou cultivar isso diariamente. E isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa em, né, momentos meditativos, pensar que é diariamente, nos momentos mais ordinários e repetitivos do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente nem dá muita atenção, que a gente traz esse cultivo do sagrado e a gente traz significado, que eu acho que é muito importante, né? Dentro da estrutura que a gente vive, né? Eu sempre comento que o patriarcado é muito desalmado. Nós vivemos nesse momento, né? Nesse momento do capitalismo tardio, que é completamente insalubre e, né? Completamente danoso, né? Para todos nós. Vivemos numa dinâmica neoliberal. Então, assim, se a gente pensar essa tríade, né? Que são os filhotes do patriarcado, nós vivemos numa, numa uma rotina sem alma e sem significado, sem sentido, né? A gente fica lá só tentando sobreviver e nunca é o suficiente e tudo mais. Então, a gente trazer isso para tudo que a gente faz, já que a gente vai precisar fazer, porque assim como vocês, né, todos nós precisamos pagar contas, precisamos sustentar, né, uma casa, você pode estar aí sustentando filhos, sustentando pessoas da sua família, às vezes, que estão doentes, ou até mesmo você mesmo, né? Então, assim, a gente vive nessa realidade. Então, como que a gente convida esse sagrado para essa realidade? Para transformar um pouco realmente o sentido e o significado dessa realidade, né? E ela ser permeada, então, por esse lado, né, invisível, por esse mundo invisível. E eu sinto que quando a gente faz isso, a gente soma forças, sabe? A gente não está ali só nós sozinhas, muitas vezes, né, nessa exaustão dessa concretude, dessa materialidade, mas a gente convida esse lado invisível, né, esse lado que continua atuando mesmo que a gente não veja ou muitas vezes não acredite. E então, como que a gente convida isso para habitar, então, e traz um novo sentido, um novo significado, uma nova dimensão para a nossa realidade, né? Então, por exemplo, mais um exemplozinho, né? Porque eu estou dando exemplos aqui. Então, quando eu vou cozinhar, por exemplo, cozinhar para mim é um momento muito importante, é, é um momento que
eu sinto, sabe, que é onde a gente faz as nossas magias, a nossa bruxaria, onde a gente faz a nossa alquimia também, né? Eu tenho muito esse entendimento de que a cozinha e tudo que a gente tem na cozinha é a nossa farmácia, né? Nosso lugar que é uma possibilidade de cura, não só de nutrição. Então, para mim é um momento importante, que eu não vou só porque eu tenho fome, que eu tenho. Como a minha avó materna dizia, fome de 5 pedreiros. Então, quando eu vou para a cozinha, eu sempre faço mantra mentalmente. Isso eu aprendi há muito tempo atrás no yoga. Então, eu cozinho tentando estar realmente presente no ato de cozinhar. Eu geralmente não ouço tanta música quanto eu gostaria, tá? Exatamente porque eu gosto de ficar mentalizando o mantra e estar ali o mais presente que eu posso no ato de preparar esse alimento, né? Então, desde como eu vou cortar, o que eu vou escolher, as combinações, os cheiros, a textura, né? Então, eu tento ter esse momento como um momento, como se estivesse na cozinha da bruxa mesmo, né? Um momento sagrado, um momento muito importante ali, até de comunhão, de conexão, até mesmo de presença, né? Porque é muito difícil, muitas vezes, termos essa possibilidade de trabalhar a presença, trabalhar a atenção, né? Às vezes a gente faz isso no momento de prática, né? De yoga, ou de dança, ou de alguma outra atividade que proporcione isso para você. Mas isso pode acontecer em outros lugares, né? Às vezes eu ensinava, dei muito tempo, né? Quando eu comecei no yoga, dar aula em academia, né? Então, é muito bom que a gente aprende, que a gente entra em contato com todo tipo de público, e isso é muito bom para a gente aprender. Eu lembro que uma vez eu falei para uma senhora, né? Eu falei assim, tenta só, por exemplo, treinar, né? Só escovar os dentes, presta atenção só em escovar os dentes. Presta atenção só quando você estiver lavando louça, esteja lavando louça, né? Então, coisas assim. Nesse sentido, né? Por exemplo, eu acho muito bom quando a gente está muito sobrecarregado e precisa liberar espaço no nosso HD, lavar louça, varrer, né? São atos de limpeza, né? De abrir espaço. Então, essas atitudes que são concretas, elas atuam simbolicamente também dentro de nós, né? E aí eu lembro até hoje, nunca vou esquecer de quando ela chegou para mim, muito tempo depois, e ela ficou emocionada, ela chorou falando isso, que ela falou que foi a primeira vez que ela realmente prestou atenção em alguma coisa na vida dela, né? Como mulher, imagina, já era avó, ocupada a vida inteira, né? Cuidar de filhos, netos, era casada, né? Aquela dinâmica toda, trabalhava. E ela falou, nossa, eu nunca tive tempo de verdade de estar presente. Ela falou, e naquele momento que eu realmente me vi presente, escovando só os dentes, e só escovando os dentes, ela falou que ela se emocionou mesmo. E ela naquele momento chorou, né? Então, eu sinto que isso é um estado do que eu tento trazer para vocês, sabe? Muitas vezes essas coisas elas acontecem na simplicidade, e naquele momento foi uma atitude, mas, por exemplo, se você está ali numa cozinha, um exemplo, tá? Não, não estou falando que você precisa cozinhar, tá bom? É um exemplo do que eu pratico, né? Do que eu faço. Então, por exemplo, quando eu estou ali na cozinha, podemos trazer aqui numa leitura simbólica, eu me sinto em comunhão, por exemplo, com Deméter, né? Que representa esse âmbito, mas eu me sinto muito em comunhão também com a minha avó materna. Então, essas coisas são de natureza do sagrado, né? A gente também ampliar os entendimentos disso ajuda muito a gente perceber que é muito mais possível do que impossível viver isso, né? Tem muito menos obstáculos e muito mais portas e possibilidades para a gente fazer isso, né? Enfim, isso pode ser feito, por exemplo, quando você, né, se prepara, por exemplo, para sair, para fazer as suas coisas na rua. Então, quando você está lá, né, se deslocando, você pode também usar formas de se conectar. Você pode fazer mantra, né? Você pode fazer coisas que, às vezes, né, eu faço mantra, às vezes eu mentalizo proteção, dependendo de onde eu vou, eu faço muitas vezes o pentagrama no meu próprio corpo. Eu chamo, né? Às vezes eu faço uma adaptação do Miguel Arcanjo à minha frente, atrás, à esquerda, à direita, acima, abaixo, dentro e fora, no centro do meu ser. Às vezes eu faço isso com
com Durga, ou com Sekhmet, ou com ambas, ou com os três, dependendo de onde a gente precisa ir, o que precisa acontecer, né? Então, isso é uma forma de evocar aquilo e convidar para que, né, esse sagrado esteja com você no seu, na sua vida, né? E não só em momentos onde, por exemplo, eu vou parar para fazer alguma coisa ou eu vou entrar num espaço que é considerado sagrado, né? Eu acho que isso é a grande diferença quando a gente pensa sagrado feminino, principalmente também aqui trazendo para junto disso não só, né, o que eu aprendi com o sagrado feminino dentro de todas as minhas pesquisas, mas também a partir do Tantra não dual, e a gente entender, né, que a nossa vida, e que esse cotidiano, ele é o templo da deusa. Inclusive, vamos voltar mais perto, nem saindo assim fora, né? O nosso corpo é o templo da deusa. Então, é aqui primeiro que eu faço as oferendas e cultivo diariamente esse relacionamento com a divindade. E aí, então, quando eu vou para fora, tudo ao meu redor, eu caminho pelo templo da deusa, né? Não é somente quando eu entro num espaço que foi considerado sagrado, e aí seria um outro assunto, um outro tópico, né? Mas é a minha caminhada que torna tudo isso sagrado, porque eu convido o sagrado para estar comigo em todos os momentos. Se a gente pensar lá na antiguidade, né, no passado, os altares eles eram a natureza, porque né, as pessoas viviam na natureza. Então, aquilo era o altar. Então, a gente pode pensar que onde você vive hoje é o seu altar, é o seu espaço sagrado, né? Então, o ambiente onde você está, a sua casa, por onde você caminha, você pode tornar isso sagrado, convidando o divino a estar com você, porque ele já está, né? Na verdade, é só um reforço de uma consciência, de uma intenção, né, e de um significado que você resgata, né, porque não tem como a gente se separar do sagrado, se separar do divino, né, se separar da criação, porque ai, não consigo. A gente caminha na criação, né, a gente é parte da criação. Ai, coçou, Caliça. A gente é parte da criação. Então, resgatar essa ideia de que a gente não está separado é muito bom também, porque aí muda a nossa percepção e a nossa relação. E aí eu vou fazendo isso o tempo todo, quando eu vou tomar banho, né? Que eu coloco como intenção, né? Eu sempre pensava, né? Nosso chuveiro é a nossa cachoeira, porque eu não tenho a possibilidade muitas vezes de ir para o mar ou para uma cachoeira, né? Então eu vou colocar minhas intenções e as minhas, né? Os meus paranauês ali, vou fazer o que dá. É aquela ideia de vamos fazer o que dá, mas muito mais do que fazer o que dá, o sagrado acontece aqui mesmo. O sagrado acontece em todos os lugares. Então ele não está, porque aí a gente tira também a ideia de que existe um sagrado que é elitista. Não, o sagrado não existe um lugar onde ele é mais sagrado, ou um lugar onde ele entra, um lugar onde ele não entra. Isso aí foi uma criação. Também não vamos entrar nisso que a gente teria que fazer uma aula sobre isso, né? Então isso foi criado, né? O sagrado ele está onde você está, né? Onde você está com o seu sagrado. E pode acontecer em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar mesmo, né? Então, isso vai depender realmente de nós, não há um lugar melhor ou pior ou mais especial, né, dos escolhidos. Então, a gente retirar um pouquinho disso também ajuda, porque aí a gente traz para a nossa realidade, que é para onde deve estar, né? Todos os momentos eu vou, é uma forma de modificar a minha relação comigo e com as coisas ao redor. E aí a minha vida se torna parte desse sagrado, o sagrado se torna parte da minha vida e a gente vai caminhando junto. E aí eu vou trazendo novos sentidos e significados para a minha vida. E é isso que é uma forma da gente começar a cultivar essa meditação, né, que seria constante, né? E aqui eu estou trazendo meditação de uma forma bem solta, né? Porque, enfim, meditação é um estado, né? Mas a gente pensar que tudo seria uma oportunidade né? Então, de fazer isso. E isso vai fortalecendo também a nossa abertura e a nossa conexão com a nossa alma. E aí eu vou começando a entender e a saber o que eu preciso. Eu vou estar mais afinada e conectada com as coisas. É isso que eu acho bacana também, né? A gente se afina com as coisas, com o que eu preciso, né? O fluir das coisas. A gente não fica mais tão
a par de tudo, né? Aquilo tudo se torna um grande fluxo onde eu vou, né? Eu e esse divino, e a gente vai junto, e aí a gente começa a sentir a presença. Então, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu escolhi, por exemplo, é Afrodite, né? Já não é mais a Afrodite está comigo, eu convido a Afrodite a estar comigo, né? Afrodite é isso que está acontecendo, e isso aqui está acontecendo eu e ela juntas, né? E aí a gente pode puxar isso para todas as coisas, né? E aí a gente começa a entender que é aquela primeira coisa que eu trouxe, né? A Mãe Divina e eu somos uma, né? Então, essa ideia de que realmente somos, mas isso a gente só entende, a gente só compreende quando a gente vive, né? Quando a gente diariamente vive, coloca isso em prática, né? E vai continuamente colocar isso em prática. E talvez, assim, a gente se martirize menos e ache que a gente está falhando menos, porque está acontecendo o tempo todo. Novamente, aí os momentos em que você for parar para fazer alguma coisa específica é um plus, mas o resto está acontecendo o tempo todo. Então já não vai mais ter aquela coisa de, eu não consegui parar para me conectar com a Afrodite. Mas quem disse que você precisa parar para se conectar com a Afrodite? Quem disse que você precisa parar para se conectar com não sei o quê, né? Não, pelo contrário, né? Se a gente for falar de Afrodite da pelada que está aqui, né? A gente pode pensar que, novamente, o cultivo principalmente de Afrodite é aqui, ó, no meu corpo. Você está no seu corpo o dia inteiro. Você, ou só você sai, você faz uma viagem astral. Mas ainda assim, o seu corpo está lá, que você tem que voltar para algum lugar. Você fica com uma âncora. Então, assim, tô aqui o tempo todo. Como que eu faço isso? A Afrodite está aqui, o que que eu oferto para ela, né? E aí também a gente vai entrar em lugares que, obviamente, a gente vai, quando a gente começa a estudar as coisas mais profundas, a gente também sai de preconceitos, estereótipos e coisas que, na verdade, foram construções de narrativas e símbolos que foram acontecendo ao longo do tempo que também deturparam essa figura. Como, por exemplo, a gente achar que Afrodite é futilidade, Afrodite é só quem se maqueia ou veste, né, roupa chique de luxo, né, e tá sempre bonita dentro do que é ser bonita, né, socialmente, esteticamente, ou que faz procedimentos estéticos, ou que tem dinheiro, enfim, né? E a gente vai perceber que não necessariamente. Pode ser que ela esteja nesses lugares? Pode ser que não. Mas isso não é Afrodite, né? Isso são construções. Então a gente vai começar a entender que as coisas podem ser mais simples, elas começam de um lugar mais simples, porque a gente precisa conseguir cultivar essas coisas simples no nosso dia a dia, para mudar o significado, para mudar a forma como a gente vive o dia, não ser uma coisa, sabe, só automática, mas eu trago tudo isso para o meu dia e a gente caminha junto no nosso dia até o momento que fecha os olhos. E aí, quando você fecha os olhos, o que que você intenciona, né? Quando eu fecho os olhos, como, né, dentro do meu trabalho, eu construo, né, com as minhas alunas a morada das deusas, né, o espaço sagrado, que é o que eu já aprendi também em outras tradições, né, muito legal. E então é um lugar que eu entro quando eu vou dormir, né? Eu entro lá, eu faço as minhas práticas, né, ali nesse campo. Às vezes eu vou fazer reiki, né, se eu estou sentindo que eu preciso, às vezes eu vou fazer uma meditação, enfim, né, várias coisas que eu posso fazer, eu posso simplesmente trazer também, como eu fiz no início no momento que eu acordei, uma intenção, né, que a gente, por exemplo, chama dentro do yoga de sankalpa, né, uma resolução, que é muito mais do que uma intenção, né. Então, eu posso trazer uma resolução que eu vou repetir, por exemplo, no momento que eu acordo, no momento que eu estou adormecendo, né? Então eu posso trazer isso. E isso são, por exemplo, algumas coisas que a gente pode fazer, né? E eu acho que isso torna tudo mais possível do que, por exemplo, quando me perguntam, né? Então, para se conectar com o sagrado, então passa aí as receitas, os feitiços, é, X e Y. Mas isso, novamente, isso é plus. Eu não faço isso o tempo todo.
até porque aí é uma coisa minha, né? Eu sou cria do yoga, do tantra, no dual. Então eu tenho uma coisa de não criar dependências, né? Então, por exemplo, eu sou contrária de ficar tirando oráculo o tempo todo para buscar respostas, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar as respostas também dentro de nós. Então, quando eu tiro um oráculo, é quando realmente eu quero tirar para mim, pessoal. Não fico tirando o tempo todo, né? Eu já tive essa conversa com alunos que tinham uma certa dependência, né? Até eu parei de atender com o tarô por causa disso, né? Porque era sempre as mesmas perguntas, né? E eu falava, mas, né? E principalmente quando era minha aluna, eu falava, mas a gente está aqui fazendo todo, né? Vou pôr treinamento bem entre espaços, né? Entre aspas, para a gente se reconectar com a nossa sabedoria, né? Para a gente não buscar tantas respostas de fora, enfim, então é uma questão minha, né? Então eu não gosto de coisas que eu vá ficar dependendo de, então eu não quero depender, né, de um ritual ou de alguma coisa que eu preciso fazer o tempo todo. Eu gosto de fazer quando eu realmente sinto de coração de fazer aquilo, né? Ou uma necessidade realmente real. Então, por exemplo, né, se a gente está falando aqui de cultivar isso diariamente, então vai ter momentos que eu vou sentir né, vou sentir uma necessidade real. Nossa, hoje eu preciso tomar um banho de ervas. E aí eu vou tomar. Nossa, hoje eu realmente preciso fazer um ritual ou, né, um feiticinho, alguma coisa, né, que eu preciso ali fazer para realmente trazer, né, ali no concreto algo para esse momento, né? Então, eu vou precisar fazer alguma coisa. Então, eu faço quando realmente o meu coração está lá e não como algo que eu acho que eu preciso, sabe, o tempo todo. Eu acho que a gente precisa manter uma constância, o cultivo, a repetição, a sinceridade, a honestidade, a presença, a atenção. E eu já acho que isso é muita coisa, né? Porque realmente, se a gente for pensar em como de fato manter isso dentro de uma rotina tão exaustiva, né, que nos puxa tanto para fora de nós e que nos deixa muitas vezes tão sem energia que a gente não tem, né, vitalidade para nada, a gente pode pensar que se eu experimentar trazer isso para o meu dia a dia, para um cultivo constante, talvez isso mude um pouco. Talvez isso transforme um pouco, porque pensar que nós somos um grande vaso alquímico, né? Onde a alquimia acontece. Então, é uma oportunidade do tempo todo isso acontecer o tempo todo eu transformar a minha realidade, né? E convidar realmente o sagrado para voltar a habitar na minha vida e a gente não mais viver de forma como se foi construído ao longo da nossa história, que é essa grande separação, né? Entre o sagrado e o profano, o espiritual e o mundo material, enfim. Quando a gente começar a trazer essa relação de volta, né? Até mesmo, por exemplo, a relação com o dinheiro, né? Somente no mundo espiritual você tem uma relação ainda muito ruim com o dinheiro, né? É, então, a gente, por exemplo, e uma das divindades, por exemplo, que eu tenho uma aula sobre isso que eu falo de dinheiro é de Lakshmi, né? Então, da gente ver que a gente pode mudar o significado e a gente entender que quando eu estou me relacionando, por exemplo, com o dinheiro, estou me relacionando com Lakshmi. Quando eu estou me relacionando com as palavras, por exemplo, como eu estou falando agora, estou me relacionando com o Sarasvati, por exemplo, né? Mas eu também estou com Afrodite, porque eu estou tentando envolver vocês, né? Puxar vocês, me relacionar com vocês. Por aí vai. Então, a gente perceber e tomar essa consciência, porque é uma decisão, na verdade, que a gente toma constantemente, de perceber que tudo isso é um corpo vivo, que está vivo conosco. Caso a gente, né, mesmo que, eu ia falar, né, caso a gente convide e cultive, sim, porque aí a coisa fortalece, mas isso já existe. É aquela coisa de, vamos pensar, a plantinha está lá, ela existe, né? E hoje em dia já há tempos já tem bastante estudos e comprovação, né? De quando você, por exemplo, intenciona uma palavra, né? Alimenta aquilo de formas específicas, aquilo pode se tornar mais, né? Pomposo. Então é mais ou menos isso. Aquilo está lá, então a Afrodite está lá, mas ela ainda está lá. Quanto mais eu me relaciono com ela, mais fortalecida ela vai ficar.
mais bela, mais potente, mais brilhante, mais desperta, né? Então, eu alimento, eu nutro aquilo também, né? Porque se ele está esquecido, me lembra muito a cena do A Vida é uma Festa, daquele desenho, né, sobre, que fala da tradição mexicana, que fala quando você deixa de fazer os rituais dos ancestrais, sabe quando vai ficando só meio que um fantasminha, assim, quase translúcido, quase desaparecendo, é mais ou menos isso. Quando a gente não está cultivando, né, reforçando, tal, é como se aquilo fosse ficando muito translúcido. Mas quanto mais eu coloco aquilo, vai ficando mais vivo. E aí eu começo até a ver, né? Nossa, agora eu tô vendo, agora eu tô sentindo, nossa, agora eu consigo tocar. E isso é algo que eu repito muito, porque isso já aconteceu muitas vezes ao longo desses muitos anos, né? Principalmente se eu for pensar, pegar lá desde 2000, quando eu entrei no mundo do yoga, então estamos em 2026, então são 26 anos nessa caminhada, bastante tempo, né? Que delícia. É, isso já aconteceu muito, assim, de às vezes alunos falam assim, então faz o mantra de Durga, né, para te dar força, para que você enfrente um momento, por exemplo, de desafio e tudo mais, só que aí a pessoa fez um dia só, né? Ela falou, não funcionou. Ai, gente, pois é, né, a gente tem ainda uma ideia que é bem doida do pensamento mágico, né? A gente quer que as coisas funcionem magicamente sem muito esforço, né? Então, não vai ser assim, tá? É, às vezes pode ter um momento ou outro que a gente tenha, sim, né? Eu acredito no milagre e tudo mais, porém, nos 99% de vezes, né, dos outros momentos da nossa vida, eu vou precisar de esforço, eu vou precisar de repetição, eu vou precisar de constância, eu vou precisar aquela coisa, né, de água bate pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, eu vou precisar fazer isso. Então, para eu sentir realmente Durgar, eu vou precisar repetir todos os dias, em todos os momentos, o máximo de vezes que eu puder. Então, por exemplo, veja de tudo isso que eu trouxe para você hoje, que eu tentei trazer algumas coisinhas só, né? Porque não adianta eu jogar aqui, despejar um monte de coisa e você ficar com aquilo tudo ao redor e, né, dá até desespero. Sabe aquela coisa de a gente tem uma criança e aí a gente joga 10 milhões de brinquedos e ela acaba não brincando com nada? É mais ou menos isso. Eu quero que você brinque com alguma coisa. Então, você pode ver, sentir o que que é possível dentro da sua rotina. E se conhecendo do jeito que eu imagino que você conhece, o que que funciona para você? Porque, por exemplo, para mim, eu já testei, para mim, mantras, coisas que eu preciso repetir, funcionam muito bem para mim. Tanto que a minha prática de meditação é com mantra, porque é essa forma que funciona para mim. Por isso que a primeira coisa que eu faço no dia é repetir, que é como se fosse o mantra. Eu cozinho fazendo mantra. E se precisar, eu vou fazer mantra. Então, eu vou fazer repetições, não só de mantra a mantra, mas orações, né? Coisas que, para mim, é o que funciona para mim, tá? É, E aí você vai entender, você pode experimentar também, caso você nunca tenha feito nada, né? Experimentar o que que funciona para você. Mas a ideia de hoje, nessa meditação da deusa, é que essa meditação aconteça ao longo de todo o seu dia, né? E a gente possa novamente trazer o sagrado para esse profano, para esse cotidiano, para esse mundo ordinário. Eu tenho um problema, gente, que é vem músicas na minha cabeça o tempo todo quando eu falo algumas palavras. E às vezes eu dou risada sozinha. Nesse momento eu falei ordinário e eu lembrei do compadre Washington Del-Chan. Então, é assim a minha mente. É o tempo inteiro. A minha vida é preenchida com músicas. Ai, Jesus. Então, e aí a gente pode pensar como que eu vou tornar, então, esse viver, né, como um ato de cultivo do divino na minha vida, da forma que ela é perfeita do jeito que ela é. E eu vou tentar fazer isso diariamente. Começa com uma coisa simples, não tente fazer tudo de uma vez, mas vai experimentando, tá? De repente você pode começar assim, eu vou acordar e vou dedicar absolutamente tudo do meu dia à deusa.
a Mãe Divina, como você queira, ou uma divindade específica, que você de repente tenha mais afinidade, tá? É, e veja, e de repente lembra, ao longo do dia, fez isso quando acordou, e aí lá no meio do dia, nossa, eu, eu tô dedicando tudo que eu tô fazendo hoje, tudo que para deusa, né? E vai sentindo como que isso vai tocando você. E aí você vai ajustando, porque isso novamente tem que fazer sentido para você. E uma coisa que é muito importante dentro do caminho do sagrado é que não tem uma Bíblia, não tem uma forma única, né? Porque quando a gente fala de sagrado, nós estamos falando de uma espiritualidade que é muito livre, que está sendo, na verdade, experimentada, repensada, na verdade, até descoberta e recriada nos modelos de como nós vivemos hoje, porque a gente, por mais que a gente se inspire no passado, né, em diversas religiosidades diferentes, a gente está tentando construir algo que cabe hoje, porque a gente vive no agora, né? A gente não vive nos tempos da antiguidade. Então, não tem uma coisa, não tem um guia, um roteiro, né? Às vezes eu tenho alunos que falam, ai, mas passa um roteiro. Gente, não tem, né? A gente tem umas coisas que a gente pode falar, assim, né? Orientar, mas nós estamos tentando entender, né? Até porque muitas vezes a gente também vem de lugares, né? De muitos traumas e sofrimentos dentro de religiões que têm, sim, aí sim, estruturas e dogmas, porque são as religiões patriarcais em voga. E muitas vezes a gente também tem dificuldade de romper com esses moldes, né? Então eu vejo muitas vezes que a gente acaba trazendo para o relacionamento com as deusas muita culpa, muita ideia de punição, enfim, né? E eu acho que não é por aí, quando a gente fala das deusas, a gente está falando sim de responsabilidade, né? Eu preciso tentar agir de forma responsável, né? Ser o mais digna possível e digna, não no sentido de você ser indigna de uma deusa, mas assim, né, tá ali, né, com o coração realmente verdadeiro, sincero, e tentar realmente praticar aquilo que você, né, muitas vezes lê, muitas vezes aquilo que você intenta, e saber que a gente não vai ser perfeito, né, a gente vai ter as nossas incoerências, nós vamos aprender quando entramos nesse meio a sustentar ambiguidades, paradoxos, isso é muito importante, e saber que é isso, né, que as coisas não vão ser isso e aquilo, elas vão ser muitas coisas, tá? E só para fechar, tem uma outra coisa que eu sempre tento trazer no início das meditações e que talvez isso ajude vocês, porque também é uma coisa que eu posso colocar como uma prática que não preciso parar para, eu posso fazer em qualquer situação, inclusive nos momentos que realmente precisa, que é a respiração no coração, né? Respiração que eu aprendi do Hartmut, que eu passo para as alunas, que é essa respiração no coração. Então, eu posso respirar no coração lá, né? Ritmos iguais, posso visualizar a luz branca ou não, posso trazer uma, por exemplo, eu posso estar numa situação de trabalho onde as pessoas não estão se entendendo, tá, as coisas travadas, e eu posso trazer essa respiração no coração, até mesmo enquanto estou numa reunião, e aí eu vou respirar, sei lá, clareza, compreensão, consciência, não sei, o que for necessário para aquele momento, vou respirar, vou expandir e vou seguir. E pode ter certeza que isso vai ter efeito, né? Porque tem, inclusive, dentro do Hashimate tem estudos científicos desse efeito, já que vivemos em épocas que tudo precisa passar pelo aval da ciência, assim como antigamente passava pelo aval da Bíblia. Fique com essa e reflita sobre isso. Então, a gente, né, isso aí tem impacto. Tudo que a gente faz tem impacto, né? Se eu estou num lugar e eu estou fazendo um mantra determinado, aquilo está impactando não só o seu mundo interno, mas tudo ao seu redor, porque não há separação. A separação que a gente acha, que a gente acredita, ela é completamente ilusória, né? Então, tudo isso impacta, tá? E eu quis, então, trazer hoje essa prática meditativa na, no cotidiano, no dia a dia, na vida como ela é. Meditação com a deusa, na vida como ela é. Como que tinha aquele cara que falava, a vida como ela é? Agora eu fiquei encucada com isso. Nossa, acho isso muito bacana, né? Porque
A vida como ela é onde o sagrado acontece, né? O sagrado acontece todas as quebradas possíveis, tá? Vida, vou terminar com essa, vida como ela é. Para quem já lembrou aí, perfeito. Bom para você. Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Então, acho que é por aí, tá? Eu espero que de alguma forma ou de outra contribua. Isso não quer dizer que você, né, as meditações que eu coloco são um plus, né? Eu faço e aí então eu me fortaleço mais, tá? Mas não é só uma coisa, é viver isso no dia a dia, mas aquilo lá, tá? Não uma coisa ou outra, tá bom, minhas queridas? Beijo no coraçãozinho de vocês. Até a próxima.